Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias! Seria um dos maiores negócios da história do futebol brasileiro. O Palmeiras está sonhando alto e pode protagonizar um movimento ousado no mercado da bola. A diretoria alviverde tem como objetivo fechar a contratação do zagueiro Virgil van Dijk, do Liverpool, um dos defensores mais respeitados do futebol mundial. A notícia pegou torcedores e especialistas de surpresa, mas nos bastidores do clube paulista, a ambição é real. Ainda que pareça um sonho distante, o Verdão tem motivos para acreditar. O clube atravessa um dos momentos financeiros mais sólidos do futebol sul-americano, com receitas consistentes e um planejamento estratégico que permite investimentos de grande porte. Além disso, há um desejo claro da diretoria de elevar o nível da equipe para competir de igual para igual com gigantes europeus no Mundial de Clubes. Van Dijk, de 32 anos, tem contrato com o Liverpool até junho de 2025 e sua permanência no clube inglês é incerta. O defensor holandês já conquistou a Premier League, a Champions League e diversos outros títulos pelo time de Anfield, mas sabe que seu ciclo na Inglaterra pode estar se aproximando do fim. O Palmeiras quer aproveitar essa incerteza para seduzi-lo. Com um projeto ambicioso e uma proposta financeira tentadora, a investida do Palmeiras segue uma tendência de clubes sul-americanos apostando em jogadores renomados que ainda têm lenha para queimar. Nos últimos anos vimos movimentos ousados, como a chegada de Luis Suárez ao Grêmio e de James Rodrigues ao São Paulo. No entanto, trazer Van Dijk seria um feito sem precedentes, dada a sua relevância no cenário internacional. Internamente, há um consenso de que a contratação do zagueiro holandês representaria não apenas um ganho técnico, mas também um impacto gigantesco na imagem do Palmeiras. O clube, que já é reconhecido como um dos mais organizados do continente, poderia se consolidar ainda mais como um destino atraente para estrelas do futebol europeu. A presidente Leila Pereira tem sido peça-chave nessa negociação, conhecida por sua postura firme e por investir pesado no fortalecimento do elenco. Leila enxerga Van Dijk como uma peça fundamental para elevar o Palmeiras a um patamar ainda mais alto. Fontes próximas ao clube indicam que a dirigente está disposta a apresentar uma oferta salarial que possa convencer o zagueiro a trocar a Europa pelo Brasil. No entanto, o Verdão sabe que não será fácil. Além de convencer Van Dijk, será necessário lidar com o Liverpool, que dificilmente abrirá mão de seu capitão sem uma compensação financeira significativa. O Palmeiras teria que estruturar um modelo de pagamento viável para concretizar o negócio sem comprometer suas finanças. Outro ponto que pode pesar na decisão do holandês é a questão familiar e o estilo de vida. Depois de anos na elite do futebol europeu, uma mudança para o Brasil exigiria adaptação não só dentro de campo, mas também fora dele. Esse é um fator que a diretoria alviverde terá que trabalhar com paciência e estratégia. Torcedores palmeirenses já se dividem entre a euforia e o ceticismo. Nas redes sociais, muitos comemoram a simples possibilidade de ter Van Dijk vestindo a camisa alviverde, enquanto outros acreditam que a negociação tem mais cara de especulação do que de realidade. De qualquer forma, o assunto já movimenta a torcida e coloca o Palmeiras no centro das atenções do mercado da bola. A possível chegada de Van Dijk ao Brasil também geraria impacto na competitividade do futebol sul-americano. Jogadores desse calibre costumam elevar o nível técnico das competições e atrair mais visibilidade para o continente. Com ele, o Palmeiras se tornaria ainda mais favorito em torneios como a Libertadores e o Brasileirão. Os próximos dias serão decisivos para entender se o sonho palmeirense pode, de fato, se tornar realidade. Dirigentes do clube devem intensificar as conversas com representantes do jogador e avaliar a viabilidade financeira da operação. A torcida, por sua vez, segue na expectativa de uma contratação que poderia mudar o patamar do time. O técnico Abel Ferreira, conhecido por sua exigência e planejamento tático, certamente vê com bons olhos a possibilidade de contar com Van Dijk. O português tem um histórico de potencializar grandes jogadores e poderia oferecer ao holandês um projeto sólido e competitivo. Se concretizada, a transferência colocaria o Palmeiras em um seleto grupo de clubes que conseguiram atrair grandes estrelas em seu auge para o futebol brasileiro. Mesmo que o desfecho ainda seja incerto, o simples fato de o Verdão mirar tão alto já demonstra a grandeza do projeto esportivo do clube.
Para Van Dijk, seria uma mudança radical, mas também uma oportunidade de marcar seu nome na história do futebol de uma forma única. Defender o Palmeiras e disputar títulos na América do Sul poderia ser um novo desafio estimulante para um jogador que já conquistou tudo na Europa. Por enquanto, a torcida aguarda e sonha. O Palmeiras mostrou que não tem medo de ousar, e se há algo que a história do futebol nos ensina, é que os maiores feitos sempre começam com uma grande ambição. Resta saber se o sonho palmeirense se tornará realidade ou se seguirá sendo apenas um desejo distante. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar. O interesse do Palmeiras em Virgil van Dijk não é apenas um desejo de reforçar a defesa, mas um claro sinal de que o clube almeja um protagonismo global. Nos últimos anos, a equipe já demonstrou sua força no cenário sul-americano, conquistando títulos importantes e se consolidando como uma potência. Agora, com essa possível investida no mercado europeu, o Verdão deixa claro que quer ir além e desafiar os gigantes do futebol mundial. Para que essa contratação se concretize, o Palmeiras terá que vencer uma série de desafios, começando pela concorrência de clubes europeus. Mesmo aos 32 anos, Van Dijk ainda desperta o interesse de equipes da Premier League e de outros grandes centros. Além disso, o Liverpool pode preferir negociar o zagueiro com times do próprio continente, onde há maior poder de investimento e menos impacto em sua imagem. A possível chegada de Van Dijk também levanta uma questão importante. Qual seria o impacto de um jogador desse nível no futebol brasileiro? Historicamente, o país exporta talentos para a Europa, mas a contratação de uma estrela consolidada na elite do futebol mundial poderia sinalizar uma mudança de paradigma. Com mais investimentos e estruturas cada vez mais modernas, os clubes brasileiros podem começar a atrair jogadores que, antes, jamais considerariam atuar na América do Sul. A relação de Van Dijk com o Liverpool também pode influenciar no desenrolar da negociação. Ídolo do clube e capitão da equipe, o zagueiro sempre demonstrou respeito pela instituição e sua torcida. No entanto, como todo grande jogador, ele pode buscar novos desafios e um último grande contrato antes do final de sua carreira no mais alto nível. O Palmeiras precisa se mostrar como um projeto atrativo e convincente para fazê-lo considerar essa mudança. Dentro de campo, a presença de Van Dijk no Palmeiras seria um divisor de águas. O sistema defensivo da equipe já é um dos mais sólidos do Brasil, mas a chegada de um zagueiro com a experiência e a liderança do holandês elevaria o nível de toda a equipe. Além disso, ele poderia ajudar no desenvolvimento de jovens talentos do elenco, agregando valor não só pelo que entrega em campo, mas também como referência para os jogadores mais novos. A experiência internacional de Van Dijk também seria um trunfo para o Verdão nas competições que envolvem duelos contra equipes de fora do Brasil. Em uma possível disputa de Mundial de Clubes ou em jogos contra adversários sul-americanos de alto nível na Libertadores, contar com um jogador acostumado a enfrentar os melhores do mundo pode ser um fator decisivo para alcançar títulos. Por outro lado, há dúvidas sobre como Van Dijk se adaptaria ao futebol brasileiro. Embora seja um zagueiro de nível altíssimo, o estilo de jogo na América do Sul é diferente, mais físico e, em alguns casos, menos estruturado taticamente do que na Europa. Além disso, a rotina de viagens longas e jogos em gramados de diferentes condições pode ser um desafio para um jogador acostumado à Premier League. O projeto esportivo do Palmeiras nos últimos anos tem sido baseado em planejamento e inteligência financeira, então é improvável que o clube entre em uma negociação sem ter todas as variáveis bem analisadas. Se a diretoria está disposta a tentar essa investida, é porque acredita que há uma chance real de sucesso, seja pela viabilidade econômica ou pela atratividade do projeto para o jogador. Enquanto isso, a torcida palmeirense já começa a imaginar o impacto que uma contratação como essa teria na rivalidade local. Clubes como Flamengo, Atlético MG e São Paulo vêm buscando reforços de peso, mas um nome como Van Dijk representaria um golpe de autoridade do Palmeiras no mercado. Se concretizado, o negócio poderia redefinir os padrões de contratação do futebol brasileiro. Por hora, resta acompanhar os próximos capítulos dessa novela. O Palmeiras já demonstrou que não tem medo de ousar, e mesmo que a negociação pareça improvável, o fato de um clube sul-americano cogitar um nome do calibre de Van Dijk é um indicativo de que o futebol brasileiro pode estar prestes a entrar em uma nova era.